Eis que a gente engravida e logo em seguida a gente começa a pensar, como é que está o bebê? Aí vem aquela vontade louca de ouvir o coraçãozinho e também de ver como é que está o nosso bebezinho. Você está grávida? Com certeza você já passou por isso, né? Conta aqui para mim como é que foi a sensação, como é que foi essa vontade, essa ansiedade de ver e ouvir o seu bebê logo que você engravidou. Pois a gente tem que lembrar que nem sempre foi fácil assim. O ultrassom, ele não era um exame existente até ali a década de 60, 70, quando ele foi desenvolvido para visualizar o fundo do mar, um sonar, né? Inclusive, um dos primeiros ultrassons que foram feitos em gestante, a gestante tinha que entrar dentro da água e passava um scanner como se fosse uma sonda submarina, e essa imagem formava ali no monitor, e aí a gente conseguia ver ali alguma coisa, nem se compara com a qualidade de imagem que a gente tem hoje. E na época ainda, eu vou até ver se eu consigo colocar o trecho do vídeo aqui para vocês, mas é sensacional aquele vídeo, e ele mostra o exame sendo feito e um médico comentando depois que achava que não ia ser muito necessário, porque ele não acrescentava muito ao que os médicos tinham na época. Imagina, né? Hoje a gente não vive sem um ultrassom. Why don't we use this technique with all pregnant women? Well, this would be silly because the majority of pregnancies are normal and there's no need to be investigating normals when there's no problems involved. E também me lembro do meu professor, que já estava perto dos 70 anos, ou com mais de 70 anos, contando que ele foi um dos 3 primeiros médicos de Porto Alegre, eu fiz minha faculdade na URGS, em Porto Alegre, né, que teve o sonar, aquele aparelhinho que a gente consegue ouvir, coloca na barriga da mãe e ouve o coraçãozinho do bebê. Ele disse que foi uma revolução na época, porque imagina, antes disso, a gente não conseguia, a mulher não conseguia saber como é que tá o bebê. O bebê ela só sabia que estava mexendo, mas ela não tinha nem noção, não ouvia. O bebê era algo que ela sentia, mas não via e nem ouvia. O médico ouvia com um estetoscópio de madeira, assim, um estetoscópio de pinar, mas a mãe só conseguiu começar a ouvir o seu próprio filho quando surgiu o sonar para ouvir o coraçãozinho. Sensacional, né? Pois nesse vídeo eu vou falar sobre o que a gente tem hoje, a nossa modernidade, vamos dar vivas por estar vivendo no século XXI, e vou falar para você sobre a importância dos ultrassons obstétricos. Vamos falar sobre todos os tipos de ultrassom e quais que você não pode deixar de fazer. Vem comigo? Eu sou o Dr. Diego de Marco, do canal Médico da Mulher, ginecologista e obstetra com 14 anos de experiência na área. No meu canal você tem playlists específicas para gestante. Você vai conseguir ali ver vídeos para início da gestação, vídeos para gestante como um todo. E se você quiser se aprofundar ainda mais e saber tudo sobre a gestação, você pode fazer o meu curso de gestantes. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu te garanto que ele custa muito menos do que você imagina pela qualidade e pela quantidade de informações que estão nele. Pois vamos agora falar sobre o que é um ultrassom. O ultrassom é um aparelho que ele emite ondas sonoras, mas ele emite ondas numa frequência que a gente não consegue ouvir. Por isso que ele é ultrassom. São frequências acima das que o ouvido humano consegue escutar. Por isso a gente não ouve nada quando o aparelho está emitindo a onda. Só que ele emite a onda bate em alguma coisa e volta, fazendo um eco. E ele mede este eco, baseado na como a imagem volta, se ela volta inteira, se volta menos ou se ela passa, ele desenha em tons de cinza. Aquilo que bateu e voltou inteira é um branco. Aquilo que bateu e quase voltou uma boa parte, um cinza mais claro. Aquilo que passou e voltou bem pouquinho, fica um cinza um pouco mais escuro. E quando é líquido, por exemplo, que a onda simplesmente passa e não volta nada, aí o ultrassom forma uma imagem preta. E com base nesses tons de cinza, o médico consegue interpretar a imagem e ver o que está acontecendo ali dentro do nosso corpo. Isso vale para qualquer ultrassom. No ultrassom obstétrico, o objetivo, obviamente, é a gente ver o nosso bebezinho. E para você não se confundir, este exame, sim, ele tem vários nomes. Um deles é ultrassom, outro é ultrassonografia,
que nada mais são do que variações do mesmo termo, né? Ultrassom é porque ele emite uma onda de ultrassom. Ultrassonografia é um termo um pouco mais correto, porque ele emite uma onda de ultrassom e registra num aparelho. Então, a grafia vem do registro. E também a gente pode chamar de ecografia, que ele é o termo utilizado no Rio Grande do Sul. No resto do país, acredito que ultrassonografia é o termo mais utilizado, mas a ecografia é baseado no conceito de que é um eco, ele vai e volta. Então, se você falar ecografia, ultrassom ou ultrassonografia, na prática dá no mesmo, é o mesmo exame. Agora eu quero falar para você sobre os tipos diferentes de ultrassom que a gente faz durante a gestação e exatamente para que a gente usa cada um deles, começando pelo ultrassom transvaginal. O ultrassom transvaginal ele é colocado internamente na mulher e ele fica bem coladinho no útero. Por isso, ele consegue formar imagens bem pertinho do útero, fazendo que a gente consiga enxergar uma gestação bem inicial. Quando a mulher engravida, o útero ele é um órgão que fica atrás do osso do púbis. Então a gente não consegue, por cima, enxergar adequadamente o útero, porque ele fica inclinado, fica longe, a imagem não fica tão boa. Mas quando a gente cola o transdutor no útero, a imagem fica muito mais nítida. E a gente consegue medir bebês tão pequenos quanto 1 centímetro. Ou até menos, né? A gente consegue, às vezes, com 4 milímetros, identificar o embriãozinho ali colado na vesícula vitelínica. Por isso, até 11 semanas, a gente vai sempre preferir a forma transvaginal de fazer o ultrassom. Além dessa fase, a gente vai precisar ainda fazer um exame transvaginal bem na metade da gestação, por volta de 22 semanas, porque a gente precisa medir o tamanho, o comprimento do colo do útero. Aí, com essa medida, a gente vai conseguir saber se a mulher tem um risco aumentado de ter parto prematuro ou não. Pois você passou ali das 11 semanas, aí já tem um dos principais ultrassons a serem feitos na gestação. O ultrassom morfológico de primeiro trimestre, um ultrassom para medir a translucência nucal e outras alterações que podem estar associadas a malformações graves, como a síndrome de Down e outras síndromes genéticas, como síndrome de Edwards, síndrome de Patau. Neste exame, eu tenho um vídeo específico sobre ele aqui no canal, então sugiro que você dê uma olhadinha, mas este exame ele vai medir a translucência nucal, o osso nasal e fazer um Doppler do ducto venoso ali do bebê. Essas informações são bem importantes para a gente saber se esse bebê tem um risco maior de ter uma síndrome genética. Além disso, a gente já vai fazer um rastreio para pré-eclâmpsia. A gente consegue medir a resistência das artérias uterinas da mãe. Se tiver com uma resistência aumentada, a gente sabe que essa mulher tem um risco maior de ter ou um bebê restrito ou desenvolver a tal da pré-eclâmpsia no fim da gestação. Você deve saber que a gente não tem apenas este ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é feito entre 11 e 14 semanas, mas também temos o ultrassom morfológico de segundo trimestre, que é feito entre 20 e 24 semanas, junto com aquele transvaginal para medir o colo do útero. Esse segundo morfológico, ele é o rei dos ultrassons na gestação. Por quê? Ele vai identificar até 80% das malformações genéticas. A gente conta até a quantidade de dedos que tem no bebê. É um bebê que já está formado, já tem vários órgãos formados, então a gente consegue ver, mede o rim, consegue ver aspectos do coração, vai ver a bexiga, várias alterações no cérebro. Então é bem importante que você faça esse ultrassom morfológico aí de segundo trimestre. Além desses ultrassons, nós temos ultrassons de rotina. Nos ultrassons de rotina, a gente vai medir principalmente o tamanho e o peso do bebê, né? A gente vai com algumas medidas na cabeça, na barriga e no fêmur do bebê, a gente estima quantos gramas esse bebê tem e a gente acompanha o crescimento do bebê. Também é possível estimar um pouco a estatura, mas do ponto de vista médico não é tão importante. E a gente vai avaliar também a quantidade de líquido, localização da placenta e se esse bebê está mexendo bem, como é que ele está. Se ele está, do ponto de vista ecográfico, um bebê bem. Associado ao ultrassom de rotina, nós vamos ter um ultrassom com Doppler. E o Doppler, ele usa aquele efeito Doppler que a onda sonora, quando está se movendo, a gente vai ouvindo diferente. Aquele efeito do caminhão de bombeiro, ele vindo, ele indo embora, a gente ouve diferente o som, né? O Doppler consegue medir isso, é um efeito que os ultrassons já têm hoje, e aí ele vai pintar para a gente colorido, né, se o sangue está indo ou vindo, e também a gente consegue medir
alguns formatos de onda em artérias específicas do bebê. A gente vai usar tanto as artérias uterinas da mãe, ali até a metade da gestação, para prever se ela tem um risco maior de ter pré-eclâmpsia, e a gente consegue medir a cerebral média do bebê e a artéria umbilical ali do cordãozinho umbilical. Com base nisso, a gente vai saber se esse bebê está bem ou não. Tem exame específico também sobre o assunto aqui no canal. Aqui na minha cidade, em Florianópolis, é hábito fazer sempre os ultrassons com Doppler, mas isso não é uma regra, tá? Geralmente os ultrassons com Doppler vão ser deixados para gestações em que a gente tem alguma alteração no ultrassom tradicional, aí a gente vai pedir Doppler, ou alguma gestação de risco, com pressão alta, com diabetes. Não é errado o médico fazer um ultrassom simples para depois decidir se vai precisar fazer o Doppler. E qual é a frequência que a gente tem que fazer um ultrassom na gestação? Se você for perguntar para as minhas pacientes, elas vão dizer que é toda consulta, porque eu tenho o aparelho de ultrassom aqui no consultório, então todas as consultas eu olho como é que está o bebê, mesmo que a gente não dê o laudo, não faça todas as medidas em todos os exames. Mas no mínimo, 5 ultrassonografias eu acho muito importante. A primeira para a gente saber a quantidade de semanas certinha que a paciente está, então ali por volta de 8 semanas é um período ideal para a gente fazer a primeira ultrassom, mas ninguém aguenta esperar até 8, então faz com 6, 7, né? Depois a gente vai fazer as 2 morfológicas, então já fecharam 3, e a gente precisa ali de mais umas 2 ultrassonografias, uma por volta de 32 semanas, a outra lá no final por volta de 37, se não tiver nenhum fator de risco, né? Porque a gente acompanha o crescimento do bebê e a gente consegue dar uma olhadinha como é que está líquido e tudo mais, isso torna a gestação mais segura, são dados a mais que o médico vai ter para observar a gestação. E é claro que existem alguns ultrassons feitos mais para lazer da paciente, mais para ela só apenas ver o bebê, né? Porque você está grávida, você deve saber que dá saudade, né? Me conta aqui embaixo, você tem vontade de ver o seu neném o tempo todo? Minha esposa tinha nas todas as gestações, toda semana ela estava aqui para a gente dar uma olhadinha nas crianças. Por isso que a gente acaba fazendo muito mais do que esses 5 ultrassons se a gente tiver condições de fazer os exames, né? Por exemplo, um ultrassom por volta de 16 semanas para identificar e confirmar o sexo do bebê. A gente vai fazer um ultrassom 4D, que é para ver o formato ali, né? O bebê em terceira dimensão, para a gente ter uma imagenzinha de profundidade. A gente consegue fazer ali por volta das 28, 30 semanas de gestação. Existe também um ultrassom específico para o coraçãozinho do bebê, a ecocardiografia fetal, que a gente vai fazer também ali por volta de 28 semanas de gestação, não obrigatoriamente em todas as gestantes, mas na maioria. E também tem o perfil biofísico fetal, onde o médico vai analisar se o bebê está tendo movimentos respiratórios, movimentos corporais, se ele está com um tônus adequado ali dentro, e também a quantidade de líquido. Com todos esses exames, a gente tem um acompanhamento completo da paciente. Se o seu médico não tem ultrassom no consultório, ele vai solicitar vários desses exames para você fazer e, infelizmente, no sistema público eu acredito que não seja possível fazer todos esses exames, então eles têm que selecionar alguns para fazer. Se você tiver que optar e fazer apenas um desses exames, eu faria a morfológica ali do segundo trimestre. Mas se for possível fazer pelo menos 4, faria uma no início para a gente ter certeza da data, a morfológica de primeiro, morfológica de segundo e uma por volta de 37 semanas. É o mínimo do mínimo ali para eu me sentir um pouco mais seguro acompanhando essa gestação. É muito importante a gente lembrar que o ultrassom ele não vê tudo, né? Existem situações em que podem dificultar que o médico faça o diagnóstico. Como, por exemplo, o bebê está num formato, numa posição que dificulta as costas, o ombro, faz alguma sombra, a gente não consegue medir adequadamente. Ou então, quando a mãe tem uma camada muito grande de gordura, acaba que o som ele se dissipa, ele não forma uma imagem adequada do bebê. Ou então, quando está com pouco líquido, porque o líquido amniótico ele dá um contraste que é muito importante para a gente conseguir medir o bebê. Então, quando começa a diminuir o líquido, fica bem difícil da gente identificar ali os limites do bebê e torna um pouco mais impreciso o exame. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, deixa aqui o seu like. Não te esquece de deixar o like, isso é muito importante para mim. Você ajuda o canal a crescer. Se você se inscrever e mandar compartilhar para suas amigas grávidas, também me ajuda muito. Agradeço e vem fazer parte da família Médico da Mulher. Até mais!